Olá, pessoal! Muito boa noite, pessoal que tá aí em casa. Vocês viram que essa semana a gente mudou o dia, né? A gente teve uma intercorrência, mas estamos aqui agora. Então, é um prazer estar com vocês. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e fique atento. A gente tem uma convidada muito bacana que vai contar a história de vida dela. Estamos no mês de março. Na verdade, amiga, termina amanhã, né? Então a gente vai fechar com chave de ouro. Mas que dia que é hoje? Hoje é dia 30. Ah, é 31 março. Março é longo, né, gente? Ai, tô doida. Ai, que Março doida. é 31. Mês da mulher, a gente Isso. estendeu. 8 de março é o dia da mulher, mas a gente estendeu pro mês todo. Fizemos muitos podcasts, não se esqueçam de ir lá, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, falar um oi, Um comentário, né? Aliás, palminha, sei lá. algumas pessoas, quando eu assisto vários podcasts para até pegar o ritmo deles, Sim. e aí o pessoal fala, vai lá, coloca qualquer coisa no comentário, ok. Mas a gente precisa saber mesmo se vocês estão gostando, se os conteúdos que a gente está trazendo para vocês realmente são relevantes. Então vão lá, comente, compartilhe, entre no nosso Insta do no Instagram. Femininas Podcast. A gente está sempre deixando uns reelzinhos do que a gente tem falado. Acabei de ver aqui, o último podcast bateu 1 milhão. Mil visualizações. 1 milhão, nossa, amiga, você tá projetando já, que Projetando, bênção, em hein? nome de Jesus. 1 milhão de visualizações. Já tô assim, meio, Não, você tá meio certa. Pablo Marçal. Eu tô acredito, daqui a pouco. eu acredito. Né? Hoje nós estamos aqui com uma convidada, uma mulher especialíssima, maravilhosa, linda, poderosa. Eu tenho visto desabrochar dessa mulher. Olha. Ela já era um mulherão, ficou muito mais mulherona ainda. E a gente está trazendo essa mulher porque ela precisa contar um pouquinho do dia a dia, do que aconteceu, de quem é, o que a gente pode fazer, porque muitas vezes você não precisa. Nós somos mulheres simples, nós temos dores, nós temos alegrias, mas a gente pode reconquistar, fazer mudança, mudar rota. Exatamente. E seguir poderosa, né não? E trazer a realidade, né, amiga? São pessoas reais. A gente teve na semana passada 2 professoras, mas antes disso teve 3 gerações. E hoje a gente tem uma poderosa que, como a Cláudia falou, ela me apresentou há pouco tempo, mas já amo de paixão. Quem é a nossa convidada, amiga? É a Karen. Karen. Karen, você é natural de Marília ou de Sim. Pompeia? Não, sou natural de Marília. Sempre morou aqui, em Marília? Sempre morei aqui. Conta um pouquinho pra gente, sua história civil, casada, tem filhos? Tenho 2 filhos, uma menina Emanuele de 16 anos e o Miguel. Maravilhosa, Emanuele. Eu queria que ela casasse com o Felipe. Ó, Felipe. E o Miguel de 10 anos. Cada um com a sua personalidade diferente, seu brilho diferente. Que legal, Karen. E aí, você estava contando aqui nos bastidores, estava falando pra gente que você seguiu uma carreira de administradora, é isso? Sim, eu estudei administração na área de gestão de negócios, né? E era o que eu gostava, era que eu, né, ser mais racional. Mas aí chegou uma época da minha vida em que eu percebi que eu estava sendo racional para tudo. Tanto para minha vida pessoal, quanto para o trabalho. E não era assim que eu queria viver mais, né? Entendi. Mas não que seja ruim, porque eu levo para minha vida, né? Toda a parte de administração, tanto fora, na empresa, quanto dentro de casa, né? Ser mais pé no chão, às vezes, né? Ser mais... saber fazer o planejamento das coisas, conseguir conquistar as coisas. Então, foi muito útil. Tá sendo muito útil, né? Para minha trajetória de vida. Faz poucos grandes anos que isso aconteceu, que eu terminei a faculdade, mas é assim, tipo, às vezes a vida cria outros caminhos, outras rotas, né? Sim. Ô, Karen, você achou que você ia estar onde você tá hoje? Quantos anos você tá? 37. 37 anos, você achou que você ia estar fazendo tudo isso que você está fazendo? O que você está fazendo? Porque mudou, viu, gente? Agora ela fez psicanálise e está atendendo, né? Você achou que seria estar nesse momento, tipo, lá com seus 20 anos, você falou, putz, quando eu tiver uns 37 anos, vou fazer isso.
forma alguma. Por mais que eu sempre gostei de ouvir as pessoas e poder direcionar elas, sabe? Às vezes eu também, dentro de mim, eu sentia algo diferente, né? Mas nunca eu me voltou, né, para esse lado. Tanto para os testes vocacional, também não me voltava para esse lado. Então, ele sempre me voltou para aquilo que era muito mais racional, né? E, querendo ou não, na psicanálise, você precisa usar, né, ser mais racional para poder entender de onde vem, o que acontece, mas você não consegue tirar a emoção. Porque senão você não tem empatia, né? Então, e foi que nem aquilo que eu falei para vocês. Em meio às minhas dores que eu encontrei o meu propósito. Foi através delas. Tá vendo? Então pode doer. Doendo que a gente encontra também, não é? Exatamente. E quando fala de racionalidade, ela é a racionalidade em pessoa. Ela fez o disque comigo e ela deu ela deu assim, e não nada de emoção, entendeu? Ela era um ponto forte no racional. Isso, e única, assim, ela era pura razão, e o que 1 mais 1 tem que ser 2, né? E eu acredito que isso tudo foi movimentando, né? Foi, mas então, foi através, assim, eu fui me autodescobrindo, me autoconhecendo, porque eu acho que pelo fato de ser tão racional, eu não tinha esse momento e esse entendimento de que eu teria que me autoconhecer e que existiam coisas aqui dentro. Sim. Então, quando eu fui me autoconhecendo, fui conseguindo entender coisas, entendendo o porquê de dores, o porquê de impulsos, o porquê de gatilhos, e eu fui começando a identificar isso, foi junto com o momento que eu fiz o disque. Aí, na hora que ela me deu o resultado, eu olhei e falei, mas eu não quero ser assim. Eu não quero isso, eu rejeito isso. E eu sempre tive o entendimento que a gente não pode ter aquele síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. E eu sempre entendi isso. E aí, quando me veio aquele resultado, eu olhei e falei, eu não quero, porque por mais que eu tenha sido muita razão, eu sempre gostei de bagunçar, de dar risada, de me divertir, né? E aí eu sempre até falo pro meu marido, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade, a gente poder fazer nada e tudo ao mesmo tempo, né? Sair dando risada, sair falando alto, sair bagunçando com meus filhos, então eu sempre fui assim. Só que eu também me via, tipo, de um lado em que eu gostava de ser assim internamente. Eu não conseguia colocar isso pra fora. O que eu colocava pra fora era muito mais o racional, não o emocional, né? E aí eu parei e falei, Cláudia, eu não quero. Eu não quero ser 100% razão. Eu sei que existe algum pontinho aqui dentro que eu posso ser diferente. Eu posso ser razão? Eu posso ser razão, né? Vem da minha personalidade. Eu não preciso rejeitar a minha personalidade, mas eu também posso incluir coisas que eu quero pra minha vida. E aí foi onde eu consegui. Mas esse descobrir, Karen, não é fácil, né? Porque tinha uma profissional te falando, quantas pessoas recebem, às vezes, um diagnóstico ou até mesmo um rótulo de alguém de fora. Aí você, como você falou, no primeiro momento a gente rejeita, né? Uma pessoa chega pra você e fala, você tem personalidade forte, você é brava, você é muito expansiva, você é muito desajeitada. No primeiro momento, isso dá uma impactada, porque, como você falou, tem os nossos rastros de infância, Sim. né? E, assim, o que dá pra você colocar pra gente, o pessoal que tá em casa? Porque hoje você é uma mulher muito decidida, uma mulher que tem uma história. Você vai falar um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente daqui a pouco, a empresa que você tem junto com o teu esposo. Good Cares, cuidados para idosos. Olha que legal, pessoal. Mas, assim, conta pra gente naquilo que você pode, o que veio de infância pra você ser tão racional dentro da sua personalidade? Olha, você sabe que, tipo, o que você tá falando, tipo, das pessoas rotularem a gente. Uma vez eu tava trabalhando num lugar em que a gente tinha que demonstrar muita alegria em recepcionar as pessoas. E eu tenho a aparência mais fechada, né? Só que dentro de mim tava uma alegria muito grande. Eu estar ali, fazendo. E aí veio a pessoa que tava liderando aquele grupo, olhou pra mim e falou assim, meu Deus, dá um sorriso, o mundo não vai acabar. Que braveza é essa? Aí eu parei, olhei. Mas você não tava brava? Não, eu tava muito feliz. Só que assim, eu tava muito feliz aqui. Eu não sou daquelas de, ai, né? Sim, a não ser que, tipo assim, são momentos, né? Tem gente que é muito mais assim, e tá tudo bem. E eu já, tipo assim, se eu conheço, oi, tudo bem? Se não, oi, boa tarde, tudo bem? Sabe assim? E aí, tava sem passar ninguém, eu fiquei quieta, e aí ele virou e, tipo, sabe como dá uma martelada? Aí foi muito, muito antes de eu tratar aquilo que tinha dentro de mim. E aí eu parei e não fui mais.
E aí eu parei de fazer aquilo que eu achava legal. Porque vieram me deram uma sacajadada. E aí, de repente, quando eu fui olhar que nem aquilo que não é fácil a gente olhar para dentro da gente, realmente. E aí foi onde eu consegui identificar palavras que foram afirmadas dentro do meu coração e que eu peguei para mim. Foram coisas que foram ditas em que eu acreditei e que não era a minha personalidade, mas eu peguei para mim, sabe? E aquilo eu fui pegando para mim como verdade sobre a minha vida. E aí, na hora que eu tinha que fazer algo que eu gostava, eu não acabava não sendo eu. Por quê? Porque eu tinha pego aquilo que projetaram dentro de mim como verdade para elas, não era verdade para mim. Então, quando eu comecei a identificar essas coisas, rejeitar, ressignificar, aí foi onde eu comecei, olha, me posicionar nos lugares. Eu sou assim, mas eu não gosto. Aí já é um problema seu em que você precisa tratar em você. Eu sou assim. E tô tudo bem, e eu gosto de ser assim. Então, eu acho que o autoconhecimento, a gente se permitir, não é fácil. Eu passei por um processo, a Cláudia presenciou esse processo muito delicado na minha vida. Não é fácil, mas eu decidi permitir com que não fosse fácil para que depois ficasse muito mais fácil. Então, hoje, se eu estiver em lugares, eu consigo me posicionar, eu consigo falar. Às vezes vem críticas, eu consigo analisar se essa crítica vai ser realmente construtiva, se faz parte de quem eu sou, ou se não faz parte e tá tudo bem, pode ir embora. E antes não era assim, às vezes se eu tivesse aqui nesse momento, antigamente, eu ia muito mais falar aquilo que vocês queriam ouvir do que aquilo que realmente eu sou. Isso é legal. E é tão legal falar sobre isso, porque assim, a gente estava ali fora, conversando eu e a Lu, e ela passou uma frase da Rosa de Luxemburgo, e eu queria colocar aqui. Ela disse assim, que Rosa de Luxemburgo fala assim, quem não se movimenta, não sente as correntes que aprendem. Eu fiquei encantada com isso, porque a gente não passa o tempo todo entendendo o que nos atrapalha ou quais são as crenças limitantes que nos cerceiam. E aí, quando você começa a entender que você precisa abrir o leque, você que vai doer, você entende que você tá presa e que você precisa. E para sair vai doer. Vai doer. E que muitas vezes as pessoas chegam para você e falam assim, né? Ao contrário de você, eu era assim, você fala muito. Você é muito... você chega... Eu sou muito grande. Teve uma época na minha vida que eu queria desaparecer. Entrada no casulinho. Eu queria. E uma vez eu disse para minha terapeuta assim, olha... aconteceu um fato, eu fiquei no lugar onde eu estava, eu sentei e eu fiquei quieta, olhando, e eu não falei nada, eu só sorria e concordava com a cabeça, e eu tô muito feliz porque ninguém nem me viu, eu fiquei tão acuadinha, e eu tô feliz, agora eu vou ser assim, eu falei, agora porque ninguém vai me criticar. Porque eu vou ficar num lugar onde eu vou estar tão quietinha, com a cabecinha baixa, se falar que o A é B, eu vou falar, é mesmo? Mesmo que eu não concorde. Aí ela me disse assim, sabe a imagem que veio de você agora, nessa fala? Eu falei, eu achei que a imagem você tava fazendo a escolha certa, né? Olha uma princesa, olha a princesa sentada no castelo, agora sim você tá indo pro caminho certo. Ela disse assim, me veio uma leoa presa numa gaiola de bambu. Sim, velho, estragado. Ela sabe que ela pode... Né? Essa leoa, o dia que ela decidir dar uma patada no bambu, não sobra ninguém. Então vamos tratar você? Tá vendo como não muda? O que tem dentro da gente, que é isso que a Karen disse. Não tem como mudar. Eu falo isso muito pra minha filha. Às vezes, eu falo constantemente pra ela. A maior parte das coisas que te incomodam não diz respeito ao outro. Diz respeito a você. Isso. Se te dói demais, se te incomoda demais aquilo que a pessoa tá fazendo, você precisa olhar pra dentro de você e conseguir identificar o porquê dói. O que aconteceu? Por que deu esse gatilho de muita dor? Sabe? Então, eu falo isso muito pra ela. Então, ela tá nesse... eu acho que assim, maravilhoso você ter esse autoconhecimento. Porque talvez eu teria sido uma pessoa muito melhor há muito tempo se eu tivesse tido autoconhecimento antes. Nós falamos disso. Não, até que a gente tava falando disso. Falei, putz,
Por quê? Porque aí você acaba colhendo algumas coisas das suas... Mas não vai colher o resto da vida, né, amiga? Não. Não. Mas assim, tem época que você vai numa crescente fazendo coisas que não são legais, e aí você fala, bom, chega, acabou. E eu quero fazer outras escolhas. Sim, entendi. sim. Né? Até mesmo na alimentação, a gente come aquilo que a gente sente. Né? A gente come as nossas frustrações, né? Então, às vezes, a gente tá muito entediado, muito ansiosa, às vezes com alguma coisa. Sim. E aí, a gente começa também a descontar na comida. E aí, seria muito mais fácil você parar e pensar, o que tá me incomodando? Por que eu tô? Eu tô pensando em algo que pode acontecer lá na frente. Poxa, mas e o aqui e o agora? Algo que vai acontecer lá na frente, a gente só vai lá pra frente pra poder planejar. Mas a gente tem que viver o aqui. E se de repente a gente estiver lá na frente, vivenciando o que vai acontecer lá na frente, pode acontecer tudo errado, não dar nada daquilo que eu falei. Então, peraí, aí vai começar a gerar ansiedade, vai começar a querer comer. Então, trazer a mente, saber ter esse autocontrole das emoções, né? Parar e falar, não, eu tô vivendo aqui, o agora. A minha menina, ela tem... A gente tá trabalhando também sobre o pânico de injeção. E ela quer ser veterinária. Aí eu falei pra ela, você tem noção que às vezes você pode não cumprir o seu propósito por causa de um simples medo de injeção? Não, mãe, não tem nada a ver. Eu falei, tem, porque você vai tomar as dores ali, se de repente precisar fazer alguma cirurgia no animal, você não vai fazer com muita dó de conseguir injetar. E não é assim. Aí eu comecei a trabalhar nela, quando ela foi tomar injeção, ela entra em pânico mesmo, por conta de dores que ela vivenciou quando era mais nova e quando era... Né, porque ela ficou muito doente, precisou ter ido no médico várias vezes. Também por replicação de dores da mãe. E aí repliquei nela, tanto na gestação, depois quando ela nasceu. E isso foi gerando com que ela tivesse uma saúde mais frágil. Até descobrir o que realmente ela tinha. E aí, hoje eu pego na mão dela, na hora dela tomar a injeção, Manu, eu não tô pegando na sua mão porque você precisa que eu esteja aqui pro resto da sua vida. Porque vai chegar um momento que eu não vou estar. Mas eu tô pegando na sua mão para que você entenda a realidade. Olha a realidade aqui e olha o que tá acontecendo à sua volta. É uma simples agulha. Olha o que a enfermeira tá fazendo. Olha o que tá acontecendo aqui. Só traz a sua mente pra realidade. Porque a sua mente vai colocar pra você, nossa, meu sangue vai acabar, eu vou desmaiar, eu vou morrer, porque e se ela for errado, nossa, eu vou pegar uma veia errada e eu vou acabar morrendo. Ela vai colocando situações, não porque a sua mente te odeia, mas para que te proteja daquele medo defesa, que você tem. Aí, mas você precisa aprender a controlar, né, a sua mente. Aí eu fui falando para ela, falei, até porque se de repente você ficar muito nervosa, a concentração maior do seu sangue vai pro teu coração, pros batimentos. E aí some daqui, vai ficar muito mais difícil dela conseguir pegar. Você precisa aprender a controlar para que volte a fluir naturalmente o sangue na sua veia. Sim. Aí ela foi respirando, foi trazendo, foi nítido, parece que tipo assim, de lado do pé, ela subiu e ficou... Aí a enfermeira foi e conseguiu tirar o sangue dela normal. Sim. Aí depois eu conversei com ela, falei, você tá vendo? Você controla a sua mente, não é sua mente que controla você. Ô, Karen, mas esse apoio que você tá dando pra ela, até perguntei pra você nos bastidores, o quanto que é importante o papel da mãe, sim, né? A gente conversou um pouquinho também, eu e a Cláudia, sobre isso, o quanto que a gente nos esforça, né, pra ser uma mãe que tenha mais diálogo, comunicação. Você trabalha com empresa para idosos, né? Sim. Cuidados. Idosos e enfermos. Não é só idosos, as pessoas que precisarem de cuidado a domicílio, ao invés de ficar no hospital recebendo esses cuidados, a gente fornece esses cuidados na casa deles mesmo. Entendi. Dentro da psicologia, a gente pensa nesse cuidado materno. A gente replica para os nossos filhos e depois os nossos pais viram crianças, que a gente começa a cuidar deles. Né? Como que é para você isso? Como que você buscou esse canal, você e seu esposo, né? E como que você cuida? O meu esposo, ele já é da área da saúde, técnico de enfermagem. Ele trabalhava no hospital e ele sempre gostou de cuidar da pessoa mesmo, sim, né? E aí sua mãe também, né? A minha mãe também na área da saúde, ela também é enfermeira. Então eles sempre gostaram. A minha família toda é da área da saúde. Eu acho que só eu e um outro irmão meu que decidimos até então, né? Porque agora ainda se empendi. Você pendeu, amiga. Né? Você nós estamos só com seu irmão agora. Só o seu irmão. Na verdade agora ele tá pendendo para a área da alimentação.
Então, tipo, que é de Saúde cuidado também, também. cuidado, saúde. então, a gente meio que foi para todo mundo para esse ramo de novo. Mas aí, o que acontece? Quando ele começou, eu precisava ajudar ele nos cuidados, porque não tinha ainda uma equipe. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a senhora que eu estava cuidando, na época, o primeiro senhor que eu cuidei, ele estava acamado e ele recebeu um trauma de um cuidador, e aí ele ficou acamado. E aí, eu comecei a ver, tipo assim, que ele tinha retorno quando a esposa dele cantava pra ele. E aí, ele tinha algumas situações diferentes, sabe? Musicoterapia, olha. Aí eu parei e falei Legal. assim, meu Deus do céu, nem tudo é perdido, né? Aí dentro existe uma vida, né? Sim. E aí eu comecei a estimular ele. Então eu catava papel, quando eu vi que ele tava bem, catava papel. E aí foi nesse decorrer eu comecei a ver que eu gostava de fazer isso. Fazer com que as pessoas vivessem, sabe? Assim, por pior das situações, mas que vivessem. Aí eu peguei, parei e falei, será que existe uma profissão? Eu não sabia, sem autoconhecimento, sem informação, né? A gente, por falta de sabedoria, a gente perece, né? E aí eu peguei, parei e falei, pois é isso. Aí eu fui cuidar de uma outra senhora. E o que me chamou a atenção referente a isso que você estava falando? Essa outra senhora, ela estava com o início de Alzheimer. E aí, o que eu comecei a ver? Quando ela tinha esses picos de esquecimento, ela voltava de quando ela era criança. E aí ela voltava quando ela era criança. Eu não sou da área da saúde, tipo, eu não era da área da saúde. Aí eu sentei com o meu esposo, com a minha mãe e falei, escuta, todo mundo que vocês cuidam de idosos, eles voltam pra quando era criança? Karen, todo mundo. Às vezes eles chamam a mãe, meu pai, não sei o quê. Só. Por mais que tenham filhos e que tenham maridos, eles ainda voltam pra quando eles eram lá. Aí eu parei e falei pra eles, gente, é muito forte a criação de um filho. É muito forte o momento de se vivenciar na época de infância e adolescência. Eu não tinha entrado nesse meio de terapia, psicanálise, psicologia. Eu não tinha entendimento disso. Não, esse enfoque que você está dando é um negócio bem legal, porque o que a gente entende, assim, é que os neurônios, os mais novos, eles vão morrendo. E aí você vai ficando com os neurônios antigos, então é por isso que as suas recordações, elas ficam da época da infância. Mas, se a gente for pensar, eu acredito que essa primeira infância, ela traz a nossa estrutura, estrutura total, né? Então, talvez também seja alguma coisa bem... Porque você não é só corpo, você é corpo, alma e espírito, né? Você é corpo, alma e espírito. E é exatamente isso. Tipo assim, os hormônios, no caso de quem tem a demência, né? Quem tem o Alzheimer, eles morrem por conta da doença. Mas... Vocês são psicóloga, vocês sabem que tudo aquilo que a gente vive até os 12 anos de idade é o que a gente vai levar para a vida inteira. E aí o que acontece? Já que é o que a gente vai levar para a vida inteira, é o que cria gatilhos hoje, tanto positivos quanto negativos, foi exatamente o que acontecia. Então, tipo assim, para eles, por conta da enfermidade, se foram-se as sinapses, né? E aí ficaram aquilo que realmente é de muito valor, de época de infância, de época de adolescência, sabe? E aí eu parei e falei, gente, isso precisa ser estudado, ou precisa ser evitado. Muitas dores a gente consegue talvez evitar, né? Muitos traumas a gente consegue talvez evitar. Hoje a gente tem tipo, um trabalho da gente reestruturar e reconstruir aquela pessoa que de repente foi prejudicada. Mas a gente também consegue prevenir para que isso não aconteça. Então, por exemplo, eu comecei a replicar na vida dos meus filhos, no caso específico na vida da minha filha, dores e traumas em que eu tinha vivido na época de infância e adolescência. Quando eu parei para me autoconhecer e descobrir o que tinha dentro de mim, porque primeiro sou eu, né? É que nem tem o versículo bíblico que fala, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a você. Você não consegue amar o próximo, você ama você. Então, aí eu parei e falei assim, poxa, então eu preciso me amar primeiro, antes de querer amar a minha filha, antes de querer colocá-la numa bolha de proteção. E muitas das vezes, nessa bolha de proteção, quem estava mesmo mais ferindo era eu mesmo, com as minhas dores, né? E aí, quando eu comecei a olhar para mim mesmo, foi onde eu comecei a amar ela melhor. Porque aí eu comecei a eliminar tudo aquilo que foi introduzido na vida dela, de forma incorreta, e colocar hoje, de uma forma melhor para ela, olha, esse aqui é a minha dor. Foi o meu processo.
Isso aqui eu vivenciei. Não significa que você precisa vivenciar. Isso, você tem uma outra realidade, você tem uma outra família, você tem um outro projeto de vida. Obviamente que você vai ter dores, vão ter coisas, mas eu tô aqui aberta para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Sim. Né? Então, o âmbito familiar é muito forte. É muito forte. Às vezes as pessoas falam, eu tenho um parente meu que ele fala, a gente não precisa de família. Só que aí se você for olhar, tipo, a estrutura dele, você consegue entender o porquê que ele fala que não precisa de família, sabe assim? Foi ferido, Karen? Foi machucado? Muito ferido. Tem muita gente que é ferida, né, amiga? Não, muita gente que é machucada pela própria família. Às vezes a gente fala, família é tudo. Porque no fim só sobra família. Nem sempre. Não é pra todo mundo, exatamente. Né? Só que família ainda assim é tudo, por mais que não sobre. Uhum. Por mais que você precise voltar, pai, mãe, te perdoo por tudo que vocês me fizeram. Te perdoo porque aconteceu isso, te perdoo. E eu peço perdão por ter gerado dentro de mim muita raiva, muito ranço de vocês, porque vocês fizeram isso comigo. Mas você precisa tratar lá no âmbito familiar. E é interessante quando você fala disso, é que a gente precisa aprender a honrar o pai e mãe, porque é o único mandamento com promessa, de os nossos dias ficarem mais longos na terra. E principalmente quando você começa a liberar perdão para a vida das outras pessoas, você vai tirando o que não é seu. Porque tem coisa que é sua e tem coisa que não é sua. Então, quando você não perdoa, você pega o que é do outro e junta com você, né? Exatamente. E aí você vai virando uma colchinha. É uma ferida, né? Isso. Uma vez eu vi uma cadeira que ela era feita de várias bonequinhas. Eu pensei, nossa, essa cadeira é do anti-perdão. Porque assim, ela era uma cadeira feita de muitas bonequinhas, né? Agora, quando você olha para você e você consegue identificar a dor que você teve e que você precisa perdoar o que causou essa dor, você começa a criar um amor tão imenso, principalmente com pai e mãe, porque nós precisamos entender que os pais e as mães, elas só vão conseguir entregar o que eles têm. Exatamente. Muitas vezes eles não têm além muito, né? Muito para entregar, e outras vezes eles têm muito pouco para entregar, mas nós precisamos entender que as pessoas só entregam o que têm. E em certos momentos, a hora que eu fico fazendo até a minha dor é tão intensa que eu fico com uma birra, não, mas eu queria isso, mas eu queria aquilo. Por eu querer isso ou querer aquilo, eu acabo deixando de ver que aquele tão pouco, ele deu tudo o que ele pôde dar. Sim. E a gente precisa participar disso, né, Lu? Sim, né, Karen? Claro. De olhar para o outro e entender assim, é isso que ele pôde me dar. Exatamente. Ok. O se autoconhecer não vem pra gente. Eu vou me autoconhecer. A gente precisa, antes de se autoconhecer, a gente precisa conhecer a nossa história. Né? Conhecer a história dos nossos pais. E não é acessar só as coisas boas, né, não, Karen? Eu fui desejado. Às vezes não foi desejado. Exatamente. Eu fui planejar. Às vezes não foi. E aí, você não foi desejado? Nossa, minha mãe é uma monstra porque não me desejou e não me quis, então agora ela não me ama. Não. Existe um motivo. Por que sua mãe não te... Por que sua mãe não quis naquele momento? Por que sua mãe tinha tanto medo? O que aconteceu na vida dela? O que acontecia dentro da cabeça dela para que isso acontecesse? Para que todo esse medo, esse trauma gerasse? Então, E por sua isso mãe que não chegou do além. É. Mãe, sua mãe Não. também foi moça, também foi bebê, também Mas foi a gente- criança, a também gente como viveu filho- num ambiente ali, né? a gente como filho, a gente acha que nossa mãe é Deus, é perfeita, é rainha, não erra. E aí eu tive que desmistificar tudo isso na cabeça da minha Pois é. filha. Porque eu precisei passar por esse processo. Eu tinha esse entendimento de que minha mãe era linda, não errava. E quando eu comecei a crescer e ter o entendimento de que ela erra, parece que o meu mundo fez... Aí eu parei e falei, meu Deus, era tudo mentira, mas não, eu projetei. Em nenhum momento minha mãe virou pra mim e falou assim, eu sou perfeita, eu não minto, eu não erro, eu não tenho medos, eu não tenho traumas. Não, eu fui projetando isso na minha cabeça. E quando eu fui descobrindo e tendo conhecimento de todas as coisas, foi bem na época da adolescência, o meu mundo caiu. Porque eu falei, cadê a minha princesa? Cadê a minha rainha? E foi exatamente o que eu tive que fazer com a minha filha depois, óbvio que de vários processos, eu tive que fazer com a minha filha e falar, olha, a mãe erra.
A mãe Sim. errou demais. Eu continuo errando, mas você tem hoje total liberdade de você chegar em mim e falar, mãe, eu não gostei disso aqui, não foi legal. E a gente sentar e resolver juntas, tipo, parceira, amiga, sabe? Pra que depois ela não venha e fale assim, meu Deus, a minha mãe era minha rainha e tudo acabou, tudo morreu. E às vezes uma decepção leva a pessoa a se isolar Sim, do outro. sim. Que a gente vê muito caso de abandono de filho com os pais, né, na terceira idade, quando os pais estão. Às vezes nem abandono de deixar morar sozinho, às vezes uma negligência. O pai não se recusa a tomar medicação, é uma medicação que é importante. E não tem ninguém para controlar isso. É igual uma criança, a criança vai querer tomar remédio? Não vai. Não adianta. Você que é o responsável. Eu sempre falava isso quando eu trabalhava no acolhimento institucional. Quem é o adulto da história? Que a criança às vezes quer peitar a gente, o adolescente quer peitar. Opa! Né? Não tem problema, pode peitar, mas a gente sempre vai deixar claro quem é o responsável da história. E até falando disso, o Mário Sérgio Cortella, sim. Ele diz muito a respeito disso, né? Então assim, eu vou chorar. Pode chorar. Pode. Né? Eu vou morrer aqui. Pode morrer aí dentro de casa mesmo, né? Porque eu decido sobre você, porque você não tem competência ainda para decidir sobre você. A gente vai crescendo, né? Isso. E nós vamos criando estrutura para poder fazer certas decisões. Então, quando é pequenininho, nós tomamos todas as decisões, e aí a criança vai crescendo, e a gente vai abrindo o leque para eles, desenvolver autonomia. E uma coisa que tem dado muita ansiedade, não sei se vocês têm percebido, cuidado, papai e mamãe. Em alguns momentos, vocês estão permitindo que essas crianças tomem decisões. Pode escolher você. Não. Que ele emocionalmente, cognitivamente, não está pronto ainda para decidir. É aquela questão. Você não precisa ser amado. Você precisa ser respeitado. Depois você será amado. Você precisa amar. O seu coração tem que estar aberto para amar o filho. Perfeito. Não é ele que tem que estar aberto para amar você. Né? Porque muitas vezes a gente deixa de não amar, né? Cláudia, mas isso daí é muito forte, sabe? Eu acho que o que está acontecendo hoje é a gente não ter o acesso de poder conversar com os nossos filhos. Porque às vezes dá muita correria, é trabalho, às vezes muitos pais levam trabalho para casa, às vezes chega estressado, começa a descontar, e isso é muito perigoso, o fato de você não ter um momento para sentar e ouvir o teu filho. Independente da conversa, né, cara? Porque às vezes eles recebem muitas informações diariamente, né? De fora. É um bombardeio. É um bombardeio. E outra, às vezes a gente acha assim, é criança, não tem emoção, não sabe o que tem. Teve uma situação em casa, o meu marido, ele trabalha muito pelo celular, porque ele precisa monitorar os pacientes, às vezes é uma correria com o cuidador que tá, né? Então, ele tava nesse momento, em casa, resolvendo um problema sério na casa de um paciente. E o meu menino, pai, não sei o que, conversando. E o meu marido nem aqui, não tava nem aqui, tava aqui, né? Sim. Mas, tipo assim, é o trabalho, a gente vive conversando com eles. Olha, tem um momento que dá pra vocês conversarem, mas tem um momento que vocês precisam esperar, né? Tem um momento pra todas as coisas. Não é porque ele está te ignorando e dando prioridade pro celular. Ele precisa resolver algumas situações. Só que ele tava muito empolgado. E falando. E aí, o que aconteceu? A minha filha e ele tiveram um desentendimento, o meu menino e minha menina e meu menino. E aí, nisso que eles tiveram esse desentendimento, o Miguel foi e gritou com a minha filha. O meu marido automaticamente saiu do celular, olhou pra ele e falou, vai pro seu quarto. Vai pro seu quarto, você vai ficar de castigo. Mas, pai, você vai pro seu quarto, você vai ficar de castigo. Eu não quero gritar aqui dentro de casa. Ele foi pro quarto. Eu passei e eu vi ele muito frustrado. Mas ele tava muito nervoso, o Miguel. E aí, aquilo começou a me incomodar, né? Aí eu fui pro quarto, falei, tudo bem, Miguel? E ele quieto. E aí, de repente, eu falei, olha, se quiser conversar, eu tô no quarto. E eu fiquei lá no quarto, fazendo uns projetos, meu marido na sala, terminando de resolver o BO que tinha. Aí ele foi pro quarto. Eu nunca mais quero falar com meu pai. Eu falei, por quê? Eu não quero falar mãe com ele, nunca mais. Mas ele chorou tão... Porque o que eu tenho trabalhado com eles, fala.
por menor ou por maior que seja a situação, fala, abre a boca e fala, porque se você guarda, gera consequências terríveis na vida de uma criança e ele cresce adulto com essas consequências terríveis se ele não abre a boca e fala. E aí ele pegou e começou a chorar, mas ele chorava tanto, Aí eu falei assim, você precisa falar. Eu não quero falar, eu não consigo ir, eu não vou falar. Aí eu falei, tá bom, tá no seu tempo, só que você não vai sair do quarto sem antes conversar comigo. Vai ser no seu tempo, só que você não vai sair daqui. E eu continuei lá, no projeto. Aí, de repente, ele pegou, começou a chorar. O meu pai ficou o tempo inteiro no celular. E, de repente, ele pegou e falou pra mim assim, Miguel, vai pro quarto de castigo. Eu precisava falar com ele, mãe, e ele não me deu atenção. Só que para poder me colocar de castigo, ele pôde sair do celular e me dar atenção. Meu filho tem 10 anos. As crianças são muito rápidas. Aí ele falou assim, então para me colocar de castigo, ele pode sair do celular? Aí aquilo Entende a doeu. frustração? Exatamente, doeu em mim. Só que aí, né, falei, olha, você vai precisar ter um momento e conversar isso, e falar isso pro seu pai. Não vou, eu não quero. Falei, tudo bem, agora você tá nervoso, mas você vai precisar fazer isso. Você vai precisar liberar perdão pra ele. Porque não é porque a gente é pai e mãe que a gente tá tranquilo, que a gente não erra. Você tá entendendo? Tô entendendo. Nisso, meu marido entrou. E ele chorava muito. Aí meu marido sentou e falou, eu quero que você fale, o que tá acontecendo? Aí ele pegou e falou. Aí meu marido olhou pra mim, tipo assim, poxa, que visão, né? Uma criança. Aí ele foi, pediu perdão, você me perdoa. O pai tava resolvendo um problema, não sei o quê. E eu só consegui te dar atenção na hora que você gritou, que eu consegui te ouvir, que foi a hora que ele, né, saiu do celular. Mas você perdoa o pai, não sei o quê. Aí ele falou, fala o que é que você queria falar. Aí o Miguel falou, desabafou. Sabe quando você ganha um presente e que você fica o dia inteiro feliz? Você vai, você canta, você pula. O Miguel ficou o dia inteiro desse jeito. Ele ficou extasiado, assim. Pai, vamos fazer isso. Pai, vamos fazer aquilo. Pai. E se ele não fala? E se a gente, como pai, não dá ouvido? E isso replica, Karen, no trabalho. Às vezes, assim, na escola, o professor grita, aí a criança não, o adolescente não vai falar. No trabalho, quantas pessoas estão engasgadas com crise de ansiedade e às vezes até pânico? Então, aquela criança que não deu trabalho, aquela criança que não falou nada, que engoliu o choro, aquela criança boazinha que recebeu um rótulo. Ai, como ela é boazinha. Ai, ela não fala. Oh, nossa, você é muito burra. Exatamente. Como você é burra, você não tá entendendo o que eu tô explicando? Você é muito burra, sua lerda. Então, aí é burro, aí é lerdo, né? E aí você vai crescendo sendo burro, sendo lerdo. E o bonzinho é aquela criança invisível, né? Isso, fica quieto aí no seu canto. Aí tudo acontece bem. exatamente o que aconteceu comigo. Cara fechada, porque eu aceitei aquilo que foi falado. Aí eu queria estar aqui, mas eu vou estar preocupada se a pessoa vai me chamar de burra, se vai me chamar de lerda, se vai me chamar de sonsa, se vai me chamar disso, se vai me chamar daquilo. Então eu prefiro ficar quieta na minha, não vou ser quem eu sou, com medo, porque eu peguei aquilo que falaram sobre a minha vida. E eu crio um arquétipo. Isso. Né? E fico ali quieta nesse arquétipo que nem na verdade sou eu. Nem é meu. Eu tenho hora que eu fico achando assim, você se rotular é complicado, né? Ah, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou... A gente precisa entender que nós não somos, a gente está se construindo ainda. Nós não somos, nós nos construímos, né? Eu tenho um exemplo desse, dá tempo de contar? Dá. É muito legal. Uma vez, o Felipe é o mais tranquilo, né? Muito de boa. O Felipe não gosta muito de fazer negócios nem nada. A Helena e a Raíssa gostam muito, né? E aí o Felipe queria vender um violão, queria um outro violão, e aí o pai virou para ele e falou, então você venda o violão que você tinha e põe à venda o violão que você tinha, e daí eu compro, a gente pega o dinheiro desse violão antigo e compramos um novo, né? Ah, tá bom. O Felipe não é de fazer esse tipo de coisa, ele não faz esses negócios, ele não Pra fez. vender, pra colocar no Face, né? No LX. Fosse a Helena, ela já vendia, já põe no Face, já põe no calculava, né? Dava um jurinho em cima, né? E aí, passou uns dias, ele chegou e falou, papai, eu preciso, o violão vai sair da promoção e eu preciso que esse violão, pra gente comprar o violão hoje. Você colocou outro à venda? Não. Porque você é assim mesmo. Né? Você não faz nada, eu não vou fazer isso, você não faz nada, você não tem iniciativa, e foi falando com o menino. Eu tava lavando louça e ele sentado na mesa com o Felipe
Na hora me deu vontade de matar o Adalberto, de verdade, porque o Felipe foi se retraindo e foi recebendo histórias para ele e foi recebendo rótulos para ele que não, na verdade, não precisava. E porque ele disse assim, porque você podia aparecer com as suas irmãs. E aí o Felipe desceu, tá bom, papai. Né? O Felipe, ele respeita muito, ele tem um conceito de honra que é muito lindo de ver do nosso filho fazer. Ele desceu e eu fiquei ali terminando de lavar a louça, eu pensei se eu mato ele agora ou não. Eu fiquei meio nessas questões. Isso é importante. Olha que importante pensar. Isso é importante você, enquanto mãe, né? né? Enquanto mãe, tem hora que você vê seu marido pintando e bordando os canecos, né? E você entra no meio. Não entre. Não entra. Dá um tempo. Deixa a história acontecer, tipo o que você fez, né? E aí, passou um tempo, ele olhou pra mim e falou assim, fiz, né, caca. Falei, muita. Aí ele se reconstruiu lá, sozinho, desceu e foi falar com o filho. Eu não vi, eu não participei. E nós subimos para dormir, e aí ele bateu na porta, ele era pequenininho, tinha uns 6, 7 anos, ele bateu na porta e pediu para dormir com a gente. E ele dormia, sempre quando ele pedia para dormir, ele dormia virado para mim. Ele virou pro pai, dormiu abraçado com o pai. Não, mas chorou. Foi um negócio assim, muito intenso, né? E ele pediu perdão, e agora o Felipe tá começando a ir para as empresas, vai na empresa, vai na loja, e ele tem um olhar, ele pode não ser um vendedor, mas o Felipe tem um olhar muito grande de administrador, né? E que foi construído ali, né? Você pode não fazer bem isso, porque nem todo mundo vai fazer bem as coisas, mas olhe para o seu filho e vê o que o seu filho tem feito de bem, porque é aí que você tem que investir. Sim, né? Sim. Uma coisa muito interessante, tipo assim, o perdão precisa existir. E quando a gente às vezes vai cuidar das pessoas, as pessoas falam assim, eu não vou perdoar porque as pessoas fizeram muita coisa ruim comigo e eu não mereço perdoar. Cara, Só que o que acontece? O que eles não têm que ter entendimento, que o perdão não diz respeito ao outro, diz respeito a você. Então você poder tirar essa pessoa das suas costas, você poder tirar a frustração que você tem dela, sabe assim, você poder eliminar para que portas se abram para você. O que a pessoa fez de ruim, ela vai ter a colheita dela. Sabe? Porque tudo tem a sua colheita. O que a gente planta, assim, a gente colhe. Mas a gente precisa liberar por amor a nós mesmos. Óbvio que quando a gente for liberar perdão, isso for trabalhado, porque perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Obviamente que quando a gente libera perdão e assim vai acontecendo, vai se gerando mesmo uma empatia por essa pessoa. Aí a gente vai conseguindo abrir os olhos e falar assim, poxa, a pessoa fez isso, mas porque ela também passou por isso, e também porque talvez naquele momento ela também estava meio frustrada por causa disso. Você vai começando a ter um pouco mais de clareza, porque a empatia vai sendo gerada dentro do seu coração, sabe? Então, o perdão é muito essencial para tudo aquilo que a gente vivenciou. E um outro exercício legal que eu peço para que as pessoas façam, que foi, tipo assim, libertador, eu ter descoberto isso na inteligência emocional. Às vezes a gente acha assim, toda ação é maligna. O maligno, ele só tem ação se assim a gente der autoridade. Se a gente não der autoridade, ele não tem ação sobre a nossa vida. Só que é tudo a nossa mente. Então, por exemplo, assim, às vezes as pessoas falam assim, a gente replica tudo aquilo que a gente viveu, que os nossos pais viveram de ruim, a gente replica na nossa casa. Se meu pai traiu, a probabilidade maior é que eu traia, ou que eu seja fiel firmemente ao ponto de eu querer que a pessoa seja fiel também. Que o mundo inteiro seja fiel a mim. Ou que meu pai era alcoólatra. Então ou a pessoa é um alcoólatra ou a pessoa tem repulsa gigantesca de álcool. Então, o que eu entendi sobre isso? A nossa mente, ela não entende palavras, ela não entende o não. Então, se eu falar constantemente, eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser igual ao meu pai, automaticamente, se meu pai, vamos supor, ele era violento, eu não vou ser igual ao meu pai, a minha memória, ela vai projetar a imagem, porque ela só enxerga imagens, do meu pai sendo violento, ou eu não quero ser igual ao meu pai, eu vou imaginar com que eu seja violenta. E aí eu já tô projetando isso na minha cabeça, lá na frente eu vou ser violenta. Porque foi o que foi projetado aqui, foi o que eu consegui enxergar. É a memória que você tem de infância, que é aquilo que a gente tá falando. Mesmo com Alzheimer que resgata,
É o que tá aqui. Agora, se eu falar, eu quero ser uma pessoa mansa, humilde, eu vou projetar na minha memória essa mulher mansa, humilde, carinhosa. Então, o que a minha memória tá projetando? Uma mulher da forma em que eu quero ser. Então, eu acho que uma parte daquilo que a gente consegue eliminar de ruim na nossa vida é exatamente trocar esse tipo de palavra. Ah, a minha mãe fumava? Eu não quero fumar. Tá bom, você não quer fumar? Você já teve o entendimento de que você não quer fumar. Escolheu. Então, você começa a pensar em você ser saudável, fazer mais exercício. Projeta Tomar mais aquilo que água. você quer ser. E não aquilo que você não quer ser. Porque o não, a sua mente ela não vai entender o não. Então, começa a pensar naquilo que você quer ser. Então, pensa o contrário daquilo que fizeram, sabe? Ah, minha mãe fez isso, meu pai fez isso. Não foi legal pra minha vida? Tá bom, troca. Qual que é o contrário disso? Começa a pensar no contrário disso. Porque aí lá na frente você vai replicar exatamente aquilo que você está pensando. E aí também vai ser muito mais fácil a gente conseguir liberar perdão. Vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque a gente não vai estar vivenciando aquilo que eles viveram. Porque a bagagem de dor vai ser maior. Nossa, foi por culpa de você. Foi por culpa de você. E aí a bagagem vai ser maior, vai ser mais difícil liberar perdão, né? Sim. Uma coisa também, Karen, que eu gostaria de colocar... Enquanto você falava, eu pensei sobre isso, né? Nós mulheres, é muito fácil alguém chegar e falar pra você, faz isso. Você já tem essa bagagem. Historicamente, culturalmente, a gente já pegou isso. De que alguém possa nos ensinar alguma coisa. Então, assim, e se uma pessoa casar e não saber cozinhar, o pau tá atorado. Como que sua mãe não te ensinou isso? Então, a gente herdou algumas coisas culturalmente. Né? Tá tudo bem se a pessoa não souber cozinhar, né? Eu tenho em casa o meu cunhado, o esposo da minha irmã, da Márcia, ele cozinha divinamente e tá tudo bem pra ele cozinhar e tá tudo bem minha irmã não cozinhar. Meu marido cozinha melhor que eu. Então, tá tudo que o homem cozinha melhor que a mulher. Meu cunhado, menino, cozinha chefes. Diego. Ele tá aqui falando que não, mas diz que cozinha assim. O meu Ele cozinha ovo, amiga. Ele cozinha ovo. Não, ele pode não cozinhar, o Diego. Põe 2 ovos, 5 minutinhos, que nem miojo. Não, e né? detalhe. Quando ele cozinha muito bem, né? Olha lá. E o meu marido, ele não só cozinha. Se você for na minha casa, ele faz o prato pra você. Olha. É igual o Rodolfo. As pessoas, elas vão em casa, elas são servidas. O meu marido fica assim, ó. É a linguagem de amor, cara. Ele ama fazer isso. Diego. Eu não. Eu prefiro pegar aquele monte de gente, vamos bagunçar pra rua, vamos dar risada. Diego, cadê a costela que o Adalberto não chamou a gente até agora? Adalberto, vou falar aqui aí, no né? ao vivo. Eu e o Diego estamos esperando, né, Diego? O convite tem que chegar. Olha lá. Deixa a casa ficar pronta, né? É o ato de servir. Só um minutinho, amiga, só para terminar. Aí, Karen, a gente precisa pensar nisso. Eu tive um exemplo claramente essa semana. Eu retomei para academia, eu amo academia, amo atividade física. E aí um amigo falou assim, Luciana, faz exercício, pega esse 20 quilos. Ele pega 20 quilos. Eu falei, eu não. Porque também a gente tem que tomar cuidado. Ele não falou por mal. Ele não, em nenhum momento foi por mal. Mas eu sei as dores e as fragilidades que eu tenho. Eu tenho uma cirurgia de rompimento eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho. E eu sei o quanto foi difícil essa recuperação e eu sei o quanto que eu tenho que tomar cuidado, porque eu sentei na frente do médico e o médico me disse que eu precisava. Quantas vezes a gente senta na frente de Deus, a gente senta na frente dos nossos pais, a gente senta na frente do universo, o universo fala pra você o que é teu e o que não é, e você não respeita. Aí você acaba pegando coisas que não são suas. E aí eu disse pra ele, não, eu vou fortalecer mais a minha musculatura. Hoje eu não pego, mas eu posso pegar. Então, a gente tem que entender isso também, né? Que eu acho que é isso que você trouxe também. E eu quis trazer esse pessoal de casa, enquanto na parte da psicologia. Isso, e foi da semana passada a nossa conversa, né? Sim. Da questão de gênero. É. Que você precisa entender que a mulher, ela continua sendo mulher, mesmo que ela estabeleça alguns comportamentos que não são comportamentos que todo mundo acredita que sejam comportamentos só femininos. E que o homem, ele continua sendo homem, mesmo que ele não precise estabelecer comportamentos que são tipicamente masculinos. Né? Então, o homem pode ser sensível? Pode. É um acordo? Pode. Né? O homem... Eu já vi acordos assim, o homem fica em casa, a mulher estuda e trabalha. Depois eles trocam, porque eu conheço um casal que ele estava estudando para concurso de juiz.
e ele precisava ficar trancado. O que que ela fez? Ela saiu, foi trabalhar e ele ficava em casa trancado estudando e ele lavava a louça, limpava a casa. Nos momentos que ela estava trabalhando, decidiram não ter filhos, ela sustentava a casa, ele fazia todo o serviço doméstico e ela chegava e ele continuava estudando. Ele passou para juiz, firmou, ela voltou para o bebê, para um acerto, Sim. que também pode não acontecer, mas ela voltou para cuidar da casa e do bebê, e foi muito tranquilo, porque houve comunicação, né? Isso é importante, a gente precisa A conversar. comunicação para a família é essencial, primordial, mas é o ouvir, né? Poderia, naquele momento em que o Miguel estava desabafando com o Fábio, ele poderia virar e falar, mas eu tô trabalhando e eu sou seu pai e quem manda em você quem sou manda eu. sou eu. E não é assim. Você poder entender, poxa, doeu. E dói. Nossa, já não foi legal. Reconhecer, sabe assim, matar o orgulho. Sim. Matar o orgulho, o autoritarismo, sabe assim? E falar assim, não, preciso consertar. Ó, não foi legal, você me perdoa. Quem tem orgulho não pede perdão. Quem tem orgulho não consegue reconhecer os erros. Ô, Karen, a gente percebe que na sua fala, você fala bastante sobre perdão, sobre honrar os pais, né? Nesse mês de março das mulheres, tanto as referências femininas quanto masculinas. Deixa uma mensagem pra gente, a gente já tá terminando, né, amiga? É uma pena, mas a gente precisa terminar. Deixa uma mensagem pra gente, depois a Cláudia termina, do que seria importante, né? Para as famílias que estão ouvindo em casa, para as mães solos, para os pais solo, a gente tem os pais solo também, Tem. que cuida sozinho, Sim. né? De alguma forma ou outra, a figura feminina ali saiu, abandonou o lar. E que mensagem que você deixaria em relação ao perdão? Acho que ficou bem forte, né, amigo? O quanto que a gente precisa nos perdoar e perdoar o outro. Exatamente. Eu acho que a pessoa, qualquer um que for, precisa se permitir doer. Então, se permita. Por quê? Porque se você não se permitir, vai doendo em conta-gota. E você vai replicando na vida do próximo em conta-gota. E vai ser pro resto da sua vida. Agora, se você permite olhar para dentro de você e deixar doer e rasgar de uma vez, não vai mais ficar doendo em conta-gota. Você não vai mais ficar replicando em conta-gota. Por quê? Pessoas curadas curam. E pessoas feridas ferem. Olha que bonito essa frase. Hashtag cara, né, Diego? Vamos falar nós dois juntos? Pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. By Karen. Olha, Diego, hashtag, vamos subir essa hashtag? Viu só? Que lindo, cara. É exatamente assim. Então, se você ama demais o seu filho, se você ama demais seu marido, se você ama demais sua esposa, permita olhar para você primeiro. Porque para que você consiga replicar coisas positivas na vida de quem você ama. Porque você vai começar a amar você primeiro, depois você vai conseguir replicar esse amor pro próximo. E pode amar as mulheres do jeito que elas são, né, Karen? Ah, lógico. Meu marido, se ele não me amasse, Jesus amado. É uma via de mão dupla. É um cuidado, né? E um amor de mão dupla. A gente melhora. Eu quero só reiterar, a Cláudia falou, deu aquele exemplo da leoa dentro de uma gaiola de bambu. Eu falei, a pessoa não muda. Assim, eu quis dizer que a personalidade, a gente vai se relacionando e vai melhorando, né? Acho que a nossa personalidade, acho que a gente precisa parar de ficar assim, você é muito brava, você é muito isso. Entenda o outro. Às vezes até é violento você tá pedindo pro outro, sabia? Que é violento você ficar falando, você tem que mudar, você é muito brava. Aponta pra ela coisas que são importantes pra ela. Olha, você é muito boa nisso. Eu vejo as minhas irmãs, nós somos muito diferentes, muito. Eu sou boa pra conversar. Elas são boas. Tem a minha irmã, a Márcia, ativa, a outra minha irmã Lucinéia também é boa pra cuidar, que é da profissão dela. Então, respeitar a qualidade e o jeito de cada um. Mas nos cuidados de idosos, é exatamente isso que você está falando. O meu marido pega o idoso e faz carinho, e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu já sou naquele negócio, vamos melhorar? Isso, olha, isso aqui o senhor consegue, isso aqui a senhora precisa também consegue. ter isso e aí, também. vamos fazer? Essa Então, afirmação. ele é muito mais carinho, mais questão de personalidade. A personalidade dele é esse, de pegar no colo, a pessoa tá mais melindrosa, ele faz carinho. Então, às vezes, a minha menina tá melindrosa. E às vezes a pessoa quer um dengo, né? Quer um dengo. Então, na hora que meus filhos querem dengo, eu falo assim, Fábio, vai sua vez. Agora, quando eles querem
precisa ser firme. Olha, Emanuele, você sabe que isso aqui você tem potencial. Vai, faz, acontece. Entende? E não tem nada, aquilo que você falou, amiguinho. Olha como tá batendo. O homem pode ser mais sensível, não tem problema algum. Não, imagina. Não é? E Deus une propósitos. Então, imagina se nós dois, se eu e o Fábio, se a gente fosse os dois carinho. Ficaria todo mundo em depressão, deitado na cama, eu não consigo. Então, tudo bem, eu sei que você não consegue. Eu também não consegui. E aí? Ou se fosse os dois firme. E aí, no momento que você precisa de um colo, você precisa de um abraço, você precisa chorar. E aí, como que faz? Eu preciso ser firme, mas tem momento que a gente precisa chorar, a gente precisa deixar doer, a gente precisa, sabe assim, ser melindrosa. Então, os dois ser opostos é legal, sabe assim? Porque precisam uma coisa complementa a outra, né? Que bacana. Termina, amiguinha. A amiguinha vai te fechar com chave de ouro agora. O que é mais importante para o ser humano, ele precisa ser quem ele é. Se você é bravo, se você é forte, se você se sente, você acredita que você é mais sensível, eu não consigo andar da maneira como o outro anda, não tem problema. Vá no seu tempo. Sim. Vá no seu tempo, vá no seu espaço. Não tente se moldar. Não tente se transformar porque as pessoas querem que você se transforme. Respeite os seus limites. Do mesmo jeito que você precisa respeitar os limites do outro. Mas respeite primeiramente os seus. E muitas vezes, se você não está conseguindo se encaixar num grupo, você já pensou que talvez é você que não seja parte desse grupo? O seu grupo é outro? Se você não consegue olhar e as pessoas estão, não, assim não, faz assim, não, desse jeito não, a gente quer assim. Talvez esse não seja o seu time. Procure o time que você faz parte. Olhe para as pessoas que vão estar junto com você e vão falar legal. Ou vão falar para você, legal, mas exagerou, né? Menos. A gente precisa entender que nós temos uma essência e essa essência precisa ser colocada à vista. Não é por isso que eu vou decidir, eu vou sair por aí matando todo mundo. Mas eu sou uma leoa. Eu sou grande, eu sou forte, eu sou uma leoa. E eu não preciso matar todo mundo. E você é uma leoa mesmo, porque na Bíblia fala, dai honra a quem merece honra. Deus, eu honro a Ele por todos os trajetos e caminhos que Ele fez na minha vida. E eu sempre falei pra você foi um dos trajetos que Deus colocou na minha vida. Hoje, tipo assim, eu consegui colocar pra fora quem tava guardado aqui dentro, foi porque você me colocou essa trajetória pra que eu conseguisse enxergar quem tava aqui dentro. Olha que bonito. Deus me fez assim, só que tava guardadinho. E Ele me colocou você no meu caminho para que eu conseguisse aflorar a minha personalidade. A minha personalidade não, minha identidade. Sua essência, então, né, eu te honro por isso. Que lindo, tá vendo? Despertou a Rosa de Luxemburgo, né? Não é? Mostrou as correntes que aprendiam. E você também né? A gente precisa se aceitar. Primeira coisa, né, Sim, Karen? Olhar pra você e falar, tudo bem. Tem hora que você não é a melhor pessoa. Ai, nem Tudo precisa, bem, tá tudo exatamente. bem. Mas tem hora que você é uma pessoa muito incrível. Né? Sim. Pessoal, viu que bacana, que legal? Se vocês quiserem saber mais da Karen, a gente vai disponibilizar a rede social dela. Qual que é, Karen? @Karen Regina, com 2 R's no Regina. Regina, Karen olha só, Regina. é arretada. E se você estiver precisando de cuidados, ela dona da Good Cares, junto com o marido dela e com a mãe dela, dá um pulinho lá, dá uma ligadinha no Insta deles. Tem o Insta também, God Cares Cuidadores. God de Deus. God de Deus. God Care. Deus cuida a domicílio e nós somos os instrumentos dele. Que chique, pessoal. E nesse mês de março a gente quer agradecer 2 pessoas muito importantes que estão na nossa vida nos auxiliando. O Juan, que está há muito tempo conosco, e o Diego. São homens que têm nos apoiado, que têm nos auxiliado. O seu Walter também, que vocês vão ver no vídeo lá, o seu Walter deu um show aqui, gente. O seu Walter é o original, o Diego é o genérico ainda. O seu Walter é uma bênção na nossa vida também, viu? A gente quer agradecer essas pessoas que passaram pela nossa vida, agradecer essas mulheres que passaram aqui pelo nosso programa, né, amiga? Que trouxeram muitas coisas boas. Vocês que estão em casa nos acompanhando, muito obrigada. Se inscreva no nosso canal, compartilhe
e faça aí comentários que dê engajamento pra gente. Estamos firmes nessa, não somos contra os homens, mais uma vez, não somos, muito pelo contrário. A gente é grata pela existência deles, tá bem, pessoal? E ser feminista, no meu entendimento, é poder lutar para que a mulher encontre a própria essência, para que a mulher não seja morta, para que a mulher possa fazer escolhas positivas para a vida dela. Nós precisamos entender que a gente vem de muito tempo ouvindo falar que nós não conseguimos ter sororidade, não ter parceria. E nós somos parceiras. E tá junto com o Diego, tá junto com o Juan, com o seu Walter e com tantos outros homens que cuidam de nós também. A gente tá aqui para ser cuidada e nós estamos aqui para cuidar. Isso não nos desmerece. Não, a gente quer ser cuidado sim. Tem gente que acha que mulher, a hora que fala feminista, amiga, não quer ser cuidada. Não quero. A gente quer sim. A gente quer cuidado o tempo todo, né? Então a gente agradece. E semana que vem nós teremos um homem. Isso, nós vamos estar aqui com a gente o pastor Richard. O cara, Karen, ele é fera. Eu tô fazendo teologia, eu fico assim, ele começa a aula 7h30, 5:10, ele fala, bom, então nós estamos acabando. Pra mim, eu acho que é 7h35, porque é um negócio muito bom, né? Vocês vão adorar ter uma rede social grande, vai ter uma programação no dia 21 de abril lá na Assembleia de Deus, que ele vai falar sobre 3 grandes dificuldades do ser humano, poder, sexo e dinheiro. Vai ser bem legal à luz da Bíblia. O cara é fera, conhece muito. Semana que vem não percam. Quarta-feira. E esse podcast que você ouviu da Karen fez sentido na tua vida? Não fez? Quer saber mais? Busque ela nas redes sociais, converse. Eles também dão curso, pessoal. Sou muito ligada à inteligência emocional. Muito obrigada, né, Karen? Sim, manda um beijo, pessoal. Karen. Muito obrigada, gente. Linda. Muito obrigada. Linda. Obrigada, Diego. Obrigada, seu Walter, Juan. Beijão. Nossa família.